Bem, pessoal, primeiro vou explicar um pouquinho do que é os Cruzeiros Scorpios. Cadê minha apresentação? Ah, tá. É uma empresa familiar que nasceu em 1978, na verdade, claro que sempre começa um pouco antes, né, a empresa, mas nasceu de fato em 78. Hoje em dia, a empresa tem 2 navios de cruzeiros marítimos que fazem a Patagônia e tem mais de 40 navios de transporte de carga. A gente gosta de reforçar isso porque esses navios de transporte de carga ajudam muito também a empresa, por exemplo, em alguma eventualidade. Isso a gente gosta de passar como tranquilidade para vocês, de que se acontece alguma coisa, sempre vai ter algum outro navio da empresa ali perto para ajudar. Além disso, a empresa, além dos 2 navios de cruzeiro e dos navios de carga, também tem terminal marítimo próprio em Porto Natales e em Porto Montt. Isso nos dá uma facilidade muito grande para embarque, desembarque, horários e tudo que a gente precisa, né? Até em questão de quarentena que a gente teve em Porto Natales e que a gente auxiliou todos os nossos passageiros, a vantagem foi essa, que a gente estava no próprio terminal dos Cruzeiros Scorpios, né? Bem, primeiro eu queria explicar a questão de que a gente fala sempre assim, que são cruzeiros de expedição, mas eu gosto de explicar que não é uma expedição de aventura, de que vai ter trekking, rafting, enfim, geralmente sim. A questão desse cruzeiro de expedição é de ser uma expedição pelas paisagens que a gente vai visitar nessa rota, que a gente vai ver na rota. São lugares que dificilmente se chega de outra maneira que não de cruzeiro marítimo, tá? E muitas vezes assim, é uma navegação tão tranquila que quase não mexe o navio, que tem gente que pensa que é rio, mas se vocês olharem aqui nesses 2 mapas, vocês vão ver que a gente está em canais, né, aqui, mas são sempre água de mar, tá? E qual que é a vantagem também de ser água de mar? Que geralmente a gente tem mais fauna na água marinha, né? Então são 2 rotas. Uma rota que sai de Porto Montt e vem até a geleira São Rafael, Glaciar São Rafael, e volta para Porto Montt, é uma rota de 5 noites, e a outra rota é a rota Cauesca, que sai aqui de Porto Natales e vem até o Campo de Gelo Sul e volta depois para Porto Natales. Eu vou entrar em detalhes de cada uma delas. As 2 rotas são completamente diferentes uma da outra, tá? Se vocês me falarem, Renata, qual que é a mais bonita? Qual que é a... Gente, são 2 rotas diferentes. Então, a questão é vocês perceberem o tipo de passageiro que vocês têm, também a região que eles estão visitando no Chile, e aí vocês sugerirem. A primeira rota que eu vou falar a rota Chonos, que é feita pelo Scorpios 2, que é um cruzeiro de 5 noites, que sai todos os sábados na temporada. A nossa temporada começa em outubro e termina em abril. Então já vai ser a partir do primeiro sábado de outubro e depois até o último sábado de abril. E sempre começa sábado, meio-dia, o navio zarpa, e termina 9 horas da manhã o desembarque da quinta-feira. Nas 2 rotas, a gente oferece a possibilidade de fazer uma noite adicional prévia no navio, quer dizer, antes do cruzeiro, tá? Não vou falar exatamente no navio, porque no Scorpios 3 vai ser um pouco diferente, eu vou explicar depois. Mas no Scorpios 2 é no navio, então como seria essa noite adicional? O passageiro chega na sexta-feira, o embarque é a partir das 6 da tarde, essa noite adicional tem um custo adicional, óbvio, né? Mas vai incluir o jantar da sexta-feira, o café da manhã do sábado, e os passageiros vão estar alojados já na mesma cabine que vão viajar depois, tá? Então aqui a gente sai no sábado, como eu falei, a gente vai fazer essa rota, sai de Porto Montt, vai visitar 2 povoados aqui em Chiloé, 2 vilarejos, que um é Kempt e outro é Dalcauê. O Kempt vai ser o primeiro que a gente vai visitar. A gente vai vir aqui Islote Conejos, onde tem pinguim, Porto Aguirre, que é um povoado de pescadores, Fiord Quitralco, que é uma região, que é uma propriedade privada do Scorpios, onde tem piscinas termais, e o Glaciar São Rafael, que é o ponto alto dessa viagem. Então, todos os dias a gente tem algum passeio, a gente tem uma excursão, tá? No cruzeiro, nos 2 cruzeiros estão incluídas todas as refeições, que é café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. Todos os passeios, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e palestras. Então, as palestras a gente sempre vai fazer em inglês e espanhol, mas é um espanhol bem tranquilo, que assim,
o brasileiro já foi, inclusive, o maior público dos cruzeiros Scorpios, então eles entendem muito bem o português e também os brasileiros costumam entender muito bem o que está sendo falado, tá? E essas palestras, vocês vão perguntar do que é, né? Pode ser, por exemplo, a gente saiu aqui de Porto Montt, meio-dia no sábado, logo todo mundo vai ver a saída do navio. E aí, antes de a gente vai ter, daí a gente vai sair de Porto Montt, vai ter logo um almoço, porque é meio-dia, vai ter o almoço, e aí a primeira palestra. Nessa primeira palestra, eles vão explicar como que vai ser o cruzeiro e também vão explicar o que pode fazer aqui em Kemptee. Então, a gente vai chegar aqui e a gente deixa os passageiros livres, né? Que é uma cidadezinha pequenininha, um vilarejo pequenininho, de Chiloé, que é uma região bastante histórica, com um monte de casinha colorida, de madeira lércia. Todas as igrejas de Chiloé são tombadas pelo patrimônio histórico da humanidade. Então, por exemplo, nesse caso, a gente também recomenda visitar essa casa-museu do Francisco Coloane, que é um escritor que a gente nunca ouviu falar, mas o que é legal aqui é para a gente ver como que é uma casa de Chiloé por dentro, que tem, por exemplo, o fogão no meio da sala. Então, umas coisas bem diferentes que a gente não está acostumado. Então, a gente vai ter explicado antes para os passageiros, né, o que eles podem fazer ali na cidade, por exemplo, de Kemptee. Então, como eu falei, no primeiro dia a gente saiu meio-dia, teve o almoço, já tem a palestra e nesse mesmo dia, lá pelas 4 horas da tarde, a gente vai ter esse primeiro passeio. Como a gente já saiu meio-dia, então no primeiro dia a gente só tem um passeio, só uma excursão. No segundo dia, a gente vai ter 2 excursões. Essa primeira é Porto Aguirre, que já é um lugar no meio do fiord patagônico. E aqui, por exemplo, vocês veem essa paisagem de montanha, aqui a gente já para diretamente ali no porto, a gente é recebido pelas criancinhas da cidade, que a gente sempre chega num domingo, nesses dias eles não têm aula, eles vão lá, a gente brinca que eles vão ser os guias do passeio nessa hora. E nesse lugar a gente tem um parque nacional chileno, que é CONAF, que é da região aqui no Chile, né? E são várias trilhas, vários mirantes, não várias trilhas, são poucas trilhas, na verdade, mas que tem vários mirantes, né? Então a gente vai andando para essas trilhas e vai chegando em mirantes como esse para ver esse tipo de paisagem. E são trilhas super acessíveis, no geral os nossos passageiros são de terceira idade, então é uma preocupação muito grande dos cruzeiros Scorpios com os tipos de trilhas, de caminhadas que a gente está fazendo, para que tenham fácil acesso. No caminho, a gente vai vendo esse tipo de paisagem, de fiord, de navegação por canais. A gente, né, se o tempo permite, a gente chega perto de cachoeira, assim, o pessoal vai lá e faz foto tipo Titanic, e vai vendo ilhas, às vezes dá para ver baleia. Então, isso a gente vai tendo durante todo o caminho, tá? E o segundo passeio que a gente faz nesse segundo dia é em Slot Barrentos. Aqui é para ver o cormorão. A gente tem uma ilha, um slot que tem muitos cormorães e lobos marinhos, né? Eu vou ter uma outra foto que mostra melhor os cormorães, mas depois, só para vocês terem uma ideia de quanto tem desse animal aqui nessa ilha, né? Nesse dia a gente não caminha, a gente faz o passeio só em bote, em volta da ilha, porque é uma reserva nacional. E aqui eu chamo a atenção para vocês também do tipo de bote que a gente faz os passeios, que são botes semi-rígidos. A gente não usa, como que a gente fala, zodiacs nos nossos passeios. Qual que é a diferença? Vocês veem que está todo mundo aqui dentro do bote todo o tempo. Esses botes vão cortando o mar, né? Não vão quicando no mar, nas ondas. Então, acaba sendo muito mais confortável, mais cômodo, né? E no terceiro dia, a gente chega em São Rafael. São Rafael é uma das geleiras, talvez a mais conhecida do Chile, uma das mais bonitas do mundo. É a geleira que está mais ao norte, mais perto da linha do Equador. E por que a gente gosta de falar isso? Porque essa questão de estar mais ao norte, mais perto da linha do Equador, faz com que tenha muito derretimento de gelo aqui, né? Talvez muito mais que em outros lugares. Claro que a gente fica triste por ver a geleira aí diminuindo, ela já perdeu quilômetros de parede de gelo desde que Scorpios começou a navegar lá. Mas o que acaba sendo uma grande atração aqui é que você tem muito iceberg. E você vê o tipo, as cores dos icebergs. Os icebergs são uma atração à parte, além da própria geleira, né? Essa geleira tem 2 quilômetros de extensão aqui de um lado ao outro, 50 metros de altura para cima do nível do mar.
200 metros de altura para baixo do nível do mar. Então a gente vai ter iceberg aqui que cai de cima, que vem de baixo, e por isso eles são muito impressionantes. Aqui para vocês terem uma ideia dessa dimensão que eu falei e o que ela vem para baixo também. E para você ter uma ideia do tamanho dos icebergs, né? Esse iceberg, por exemplo, é do tamanho do próprio navio do Scorpius e muito maior do que os botes ou quebra-gelo que a gente vai pegar aqui para fazer esse passeio. Nesse dia, a gente não usa aqueles semi-rígidos que eu comentei com vocês antes, os botes. A gente usa esses outros que são quebra-gelo mesmo, porque imagina que aqui a gente está andando por icebergs, né? Os próprios navios Scorpius são como uma estrutura quebra-gelo para estar andando nessa região com a máxima seguridade possível, uma segurança, né? E aqui, o que a gente faz? Então, o navio chega mais ou menos umas 9, na meia da manhã. Logo, a gente já vai fazer esse passeio de umas 3 horas, mais ou menos. Primeiro, a gente vai chegar perto dos icebergs. Vai ser nesse momento que a gente vai chegar perto de um iceberg desse, tirar uma pedra de gelo e fazer o brinde, que a gente chama de 1230. Por que 1230? Que vai ser com uísque de 12 anos e gelo de 30 mil anos. E a gente dá esse copo, que é um copo oficial de uísque, de presente para todos os passageiros. Quem faz as 2 rotas vai ganhar 2 copinhos, 2 copos lindos, com logomarca do Scorpius. Então, primeiro a gente vai passeando entre os icebergs. Aqui é aquela questão que eu falei para vocês, que como a gente está em água de mar, tem fauna. Então, aqui a gente pode achar a foca leopardo, que é um dos poucos lugares fora da Antártica que a gente encontra essa foca, é aqui em São Rafael. E a gente vai vendo icebergs desse estilo, que é muito bonito, assim. E a gente até brinca que, bem, como a gente está na Patagônia, a Patagônia é uma região que às vezes pode chover, sair sol e tá nublado no mesmo dia. Quando eu mesmo fiz essa rota, aconteceu isso. E quanto mais escuro tá o dia, mais bonito a gente vê, mais azul, verde, a gente vê os icebergs. É impressionante, assim. Por isso que é o ponto alto da viagem, como eu tinha falado para vocês no início. E então, o que a gente faz? Então, primeiro a gente faz um passeio de 3 horas no início, depois a gente volta, almoça, olhando para a geleira, né? Porque o restaurante tem janela por todos os lados. E o navio depois, no fim da tarde, lá pelas 4 horas da tarde, ele vai fazer uma passagem também em frente ao glaciar. Então, a gente brinca que a gente tem as 2 perspectivas, né? Primeiro a gente estava lá embaixo, no bote quebra-gelo, então a gente viu a geleira de baixo, e depois todo mundo sobe aqui no último deck para ver a geleira de cima. E essa vai ser a paisagem que... Desculpa, ó. Foi muito rápido. A gente vê no final do dia, lá pelas 4 horas da tarde. Essa é a paisagem que a gente vê no final desse dia. Aqui a gente já está no 4º dia, a gente chega em Fiord Quitralco. Aqui é uma região no meio do fiord patagônico, né? E é uma região que o Scorpius tem uma propriedade privada. Vocês veem tudo isso aqui, tudo propriedade do Scorpius. Seria como se fosse a nossa ilha, né? Como o pessoal fala nos cruzeiros grandes, né? Que eles têm uma ilha, seria a ilha do Scorpius. E o que a gente tem aqui? Tem as piscinas termais, tem piscina interna, tem piscina externa, tem um restaurante onde a gente aproveita para fazer o famoso churrasco patagônico. Tem um bosque, onde pode fazer uma caminhada. A gente pode fazer também um passeio de bote para ver a região ali. Imagina que aqui é uma região de mangue patagônico, que é completamente diferente do nosso mangue de Mata Atlântica ou outros que a gente tem no Brasil. Então, é um dia que a gente passa o dia inteiro aqui nessa região. Porque, né, vai ter o passeio de bote, vai ter o almoço. Esse aqui é o típico churrasco patagônico com cordeiro, né? E as piscinas, claro, as piscinas termais, que tem as piscinas cobertas, e as piscinas externas, que tem uma vista, tem esse tipo de vista aqui, quando você está aqui na piscina externa. E esse é o bosque que a gente pode fazer a caminhada também para chegar no mirante. Bem, no 5º dia de viagem, a gente chega no Slot Conejos, que é onde a gente vê os pinguins. Aqui, assim como naquele primeiro slot, né, naquela primeira ilha pequena que eu falei para vocês, a gente não pode descer do bote, a gente faz em bote em volta da ilha, e a gente vai vendo os pinguins. Na época da altíssima temporada, assim, tipo dezembro, janeiro, fevereiro, a gente chega a ver mais de 1000 pinguins nessa região, uma das maiores reservas de pinguins no Chile.
E também a gente pode ver golfinho austral, às vezes também dá para ver cormorão. E nesse dia que ele foi o passeio da manhã, à tarde a gente vai ter outro passeio que vai ser em Dalcauê, que é um outro vilarejo de Chiloé. Também, como eu tinha comentado antes, com igreja que é patrimônio histórico da humanidade, com casinhas coloridas. Tem um museu histórico, etnográfico, antropológico que é super legal para a gente entender como como é a origem desse povo da região, né? E a questão do artesanato lá, que é muito forte, diferente, bastante diferente do resto do Chile, com lã, com outras coisas assim, bem interessante. E aqui um pouquinho do que a gente vê de fauna, de flora, muitas vezes dá para ver baleia azul, cormorão, que é a ave que eu comentei com vocês, que a gente viu no primeiro slot, né, na primeira ilha, martim pescador, e entre outros, assim, às vezes a gente consegue ver no outros. E falando um pouquinho já do navio, né? Peraí que ele pulou. O Scorpius 2 tem 5 decks, e vou falar um pouquinho de cada um deles. Bem rápido, na verdade eu não vou dar muito detalhe, gente, porque eu sei que é na hora da venda que vocês vão ter dúvidas, né? Então, a gente vai dando os detalhes, a Freeway vai ajudar vocês na hora da venda e a gente manda foto da cabine, enfim, para vocês não terem nenhuma dúvida na hora de estiver vendendo. Bem, mas todas as cabines têm esse tipo de banheiro, que é um banheiro bem grande, ainda mais considerando um navio, né, um navio de cruzeiro marítimo, e considerando também que os navios são pequenos, tá? Esse navio tem 53 cabines, então a gente fala que tem uma capacidade máxima para 106 passageiros base dupla. E a gente só vai ter cabine com cama de casal no quarto e no quinto deck. E depois a gente vai ter as cabines com 2 camas. Essas são 2 camas, tá? Não é um espelho. São 2 camas de 1,5 m por 1,35 m por 2. O que isso quer dizer? Tipo, seria uma cama de viúva. Então, muitas vezes a gente consegue acomodar, por exemplo, um adulto e uma criança aqui. Dá até para ter 4 passageiros nesse caso. O que a gente não recomenda é serem 4 adultos, porque não só pela questão de dividir uma cama, que seria uma cama de viúva, não é exatamente uma cama de casal, mas também pelas malas, né? Mas todas as cabines têm televisão, tem calefator, no banheiro tem os amenities, e apenas o Renata, primeiro deck... Oi, tô te deixa eu ouvindo. só... que agora eu fiquei... que eu acho que é importante você reforçar se eu entendi bem. No Diga. caso dessa cabine, a gente poderia colocar 2 adultos e 2 crianças? Sim, poderia. E poderia até 4 adultos, tá? A gente Não, não 4 proíbe. adultos eu acho que Eu não aconselho, a gente que a inclusive gente... faz assinar a ficha técnica. Sim, a gente também não venderia, mas às vezes, né, quando é criança é interessante reforçar que é possível, né? Quando tem Sim, criança, porque não dá às vezes para colocar em outra cabine 2 crianças. Então, acho importante reforçar que é possível e que sim. acomoda. E é assim, criança de 0 a 5 anos não paga se dividir a cama com um adulto, tá? Só vai pagar a taxa de Uhum, embarque. E de 6 a 11 anos, se dividir cama com adulto, paga metade do valor da tarifa. Isso no perfeito. Scorpio 2, tá? Depois eu explico do Scorpius 3. Mas você entendeu Legal. bem. E o único deck sem janela é o primeiro deck. Mas você vê que é o mesmo estilo, vocês veem que é o mesmo estilo de cabine, mesmo tamanho, a única diferença é que não tem janela, tá? Aqui no segundo deck, perdão, a gente tem o restaurante. Em questão de, sim, de que estrutura do navio, né? É um navio, como comentei no começo, é um navio de expedição. Então, a grande vantagem do navio é ver a paisagem, né? Então, por isso que a gente tem muito passeio. Mas, assim, a gente tem um grande restaurante que cabe todo mundo num turno só de refeição. E 2 bares, 2 lounge bars, que é onde a gente faz também as palestras, a gente separa os grupos em inglês e espanhol para fazer as palestras. E também esses bares estão abertos, tem jogos de mesa, se o passeio também, de repente, está chovendo, não quer descer, ou não quer descer para fazer algum passeio, tá sempre aberto esses bares para ficar lá, caso não queira descer, tá? E outra coisa que eu não tenho aqui na estrutura, não tenho foto para mostrar, mas acho que vai dar para ver no vídeo, a ponte de comando no Scorpius
geralmente está aberta, e fica aqui no 5º deck, na verdade. Desculpa, não vou ter foto, mas isso é bem legal, porque o pessoal pode ir lá visitar o capitão, ver a paisagem de lá, que imagina que é uma área que o pessoal pode ficar aqui fora também, né? Mas quando ele está com o capitão, é uma área que tem calefação, então o pessoal adora ir estar nessa área também para visitar o capitão e ver a paisagem dali de cima. Bem, então eu falei primeiro do Scorpius 2, que é a Rota Chonos, que sai de Porto Montt. Eu esqueci de falar que Porto Montt está a 1.000 quilômetros de Santiago, então geralmente vocês têm que comprar um aéreo do Brasil para Santiago e Santiago Porto Montt. E também é bem legal de combinar essa região de Porto Montt, que é a primeira que eu falei, com Porto Varas. Tem gente que às vezes faz o cruze de lagos, né, o cruze andino com Bariloche e tal, e faz também depois o cruzeiro ou antes. Então é bem legal de combinar essa região de Porto Varas dos lagos andinos, que a gente chama, né? E agora eu vou falar do Scorpius 3, que é a outra rota. Sim, e geralmente, só para contribuir Claro. um pouco assim, geralmente não é caro o aéreo para Porto Montt, né? Isso é um fator, pelo menos não era, a gente não sabe como vai ser, mas eu já fui para a Patagônia Argentina via Patagônia chilena, justamente porque eu achei mais barato o aéreo via Porto Montt, né, do que para Bariloche, porque eu ia, no caso, para a Patagônia Argentina. Olha. Eu fiz esse passeio do Cruze Andino, é bem legal, recomendo, né? Embora a gente vai estar num cruzeiro, né? Eu acho que a paisagem é bem parecida, né? Na Mas vale a verdade, pena eu conhecer falo Porto que é o Varas, contrário, né? viu? Eu falo o contrário, Kelly, porque Não eu acho é, não é, que as tá. paisagens são complementares, eu acho. Acho assim, a paisagem ali Sim. do que você faz no Cruze Andino, ou mesmo em Porto Varas, né, que tem o Lago Lankiwi, Uhum. é uma paisagem linda, mas que é uma paisagem diferente do que você vê no mar. Porque no Ah, cruzeiro a sim, gente vai porque ter você vê Chiloé, você vê glaciares. geleiras, glaciares, claro, claro, claro. Sim, mas o que eu digo é uma navegação também, né? Pode ser de um dia, que pode combinar, até se a pessoa quiser fazer a Patagônia Argentina, de atravessar os lagos para chegar em Bariloche, né? Uma Sim, dica de combinação, sim. E né? se não Aí der para pode fazer o atravessar, aéreo via Aí pode fazer o aéreo via Porto Montt e voltar por Bariloche, quem quiser sim. fazer a parte argentina, aproveitar essa viagem, né? Mas às vezes, assim, até por questão, por exemplo, de tempos, a pessoa não tem muito tempo, ou até de dinheiro, eu acho que pelo menos Porto Varas é bem bacana de colocar, que seja 2 dias, entendeu? Porque Porto Varas é Sim. uma graça e complementaria, E eu está acho que vale. perto, né? Sim, aí é Sim, muito com incrível. certeza. Bom, por enquanto não entrou nenhuma pergunta sobre esse cruzeiro. É, não sei se vai entrar ainda, mas você vai falar da outra rota, né? Exatamente. Agora eu vou falar da outra rota. Eu tinha esquecido Tá do legal. detalhe importante de falar de Porto Montt, do acesso, né? Do acesso aéreo e, enfim, onde estava localizado. Então, agora eu vou falar da outra rota, Sim. que é a Rota Cauêscar. Esses nomes de rotas, a gente, Rota Chonos, Rota Cauêscar, são nomes de povos indígenas da região. Então, foi uma homenagem que o Scorpius fez para os povos indígenas das duas regiões, assim. Mas podem falar Scorpius 2 e Scorpius 3, que é mais fácil, a gente entende. E bem, é uma rota de 3 noites. Como uma rota mais curta, a gente tem 2 saídas na semana, que é sempre às terças e às sextas. Então aqui a gente sai de Porto Natales. Vocês veem que Porto Natales já está bem mais ao sul do Chile. A nossa sugestão aqui é vir para Punta Arenas. Punta Arenas está a 3.000 quilômetros, mais ou menos, de Santiago. Então vai ser um voo bem mais longo, né? A outra era um voo de 1 hora até Porto Montt. Aqui vai ser um voo de 3 horas e pouco. E de Punta Arenas para Porto Natales seria também um transfer em estrada asfaltada. A gente pode ajudar vocês com esse transfer. A gente tem o transfer nos dias de noite adicional, no dia de Zarp. E aqui é um passeio praticamente esse traslado de Punta Arenas para Porto Natales. Porto Natales também tem um aeroporto, porém, como é uma cidade menor, às vezes não tem voo todo dia,
às vezes os voos podem estar mais caros, então a gente sempre oferece, a gente sempre indica para vocês essas duas possibilidades, ou Punta Arenas ou Porto Natales. Claro que se chegar direto em Porto Natales é muito mais confortável para o passageiro que vai chegar sem ter que fazer esse outro caminho. Mas é o que eu falei, é um caminho que também é quase um passeio, que é muito, muito bonito mesmo. Se o passageiro não dorme, né? Se você não dorme nessa rota. Quanto tempo? Quanto tempo, Renata? Então, de Santiago, Punta Arenas são 3 horas, né? Para Porto Natales seria umas 2 horas e meia. E de Punta Arenas para Porto Natales dá 3 horas também. Então, seria um dia inteiro viajando. Mas como o navio sai às 5 da tarde, geralmente dá para ele sair nesse mesmo dia de Santiago, por exemplo, entendeu? Ele saiu de manhã, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, geralmente dá tempo. Se ele chegar até 1 hora da tarde em Punta Arenas, geralmente a gente consegue colocar no nosso traslado, né, que tem um custo adicional, mas colocar no nosso traslado para ir para Porto Natales. Isso foi até um ponto importante que eu esqueci de falar na outra rota. A outra rota, como o navio sai meio-dia e o embarque é 10 horas da manhã, a gente sugere que o passageiro chegue um dia antes, tá? Porque é muito inclusive inclusive, só para complementar, no nosso site a gente sempre coloca ao final do roteiro, a gente sempre coloca o valor da noite adicional, do transfer, já prevendo e orientando para que seja feito dessa forma, né? Chegar um dia antes da saída do barco, né? Sim, Nesse caso de Punta Arenas, de Porto Natales, né, da Rota Cauês, cara, a gente até não reforça tanto, porque como o navio sai à tarde é um pouco mais tranquilo, mas no outro caso, se o aeroporto deu problema, amanheceu fechado, ou o voo atrasou, perde o cruzeiro mesmo, né? E não tem o que fazer. Aqui é um pouco mais tranquilo nesse sentido por causa da hora. E eu vou falar da noite adicional. Nesse caso, é sempre anterior também, mas eu vou explicar mais para ela no final daqui da apresentação, tá? Porque ela tem um detalhe. E bem, então, e aqui o que vocês veem, né? A gente sai de Porto Natales e a gente vai vir para esse campo de gelo sul, que é o maior campo de gelo da América do Sul, é o terceiro maior campo de gelo do mundo, terceira maior reserva de água doce do mundo, então tem uma importância muito grande aqui. E nessa rota, vocês veem aqui os nomes de alguns glaciares, mas a gente vai ver no total, assim, entre o que a gente pode ver de dentro do navio e de que a gente vai fazendo nos passeios, a gente chega a poder ver até 15 geleiras, assim. Então, é uma rota de geleira. E por isso que eu falei que ela é bem diferente da outra rota, porque a outra rota, pelo que vocês viram, a gente pode ir para Chiloé, a gente tem lá o Fiord Quitralco, que tem as piscinas termais. Agora aqui não, aqui é realmente uma experiência de geleira. E o que é legal aqui também, por isso que eu falei para vocês de localização, é a gente se atentar que a gente está bem perto de Torres del Paine. Então a gente, com Porto Natales, é bem legal a gente, nessa rota, fazer uma junção com Torres del Paine ou Calafate. Calafate está bem aqui, pertinho também. Então, quando eu falei para vocês pensar na hora de oferecer passageiro, pensar para onde eles querem ir no Chile também, entendeu? Como eu comentei, aqui é Punta Arenas, que é uma cidade um pouco maior, por exemplo, que Porto Natales, que é de onde a gente sai, né? Mas são duas cidades super interessantes, pequenas, com características coloniais, assim, teve muito colonizador europeu ali nas duas regiões, né? E aqui, como eu falei para você, a gente sai 5 horas da tarde. Então, no primeiro dia, geralmente a gente não vai ter nenhum passeio, tá? A gente já vai sair ali, vendo a saída do navio, olhando o fiord, né? Imagina que aqui a gente está bem no sul da Patagônia e a gente vai ter esse tipo de paisagem nevada, de montanhas, de fiordes patagônicos, né? E aí, no segundo dia, a gente vai ter 3 passeios. Aqui vai ser um dia de geleira. A primeira geleira que a gente vai visitar é o Amália, que tem um vulcão no meio dela, que é o vulcão Reclus. É a única geleira na Patagônia que tem, na América do Sul, que tem um vulcão. E até por isso a gente tem muito gelo aqui na praia. E a gente caminha 1,5 km e chega em frente a uma laguna onde a gente pode ver essa parede de gelo. Essa geleira é bem famosa, até porque ela também faz parte, às vezes, de roteiro de grandes navios, como da Princess. Porém, como são navios grandes, né, eles não conseguem chegar tão perto da geleira como a gente. Então, assim, aqui
a gente só vai ter passageiro Scorpios aqui. Se a gente tem 90 passageiros, que é o nosso máximo a bordo, nesse lugar a gente só vai ter 90 pessoas olhando a geleira aqui nesse mirante. Essa geleira tem 2 quilômetros, desculpa, tem 1 quilômetro de extensão de um lado para outro, tem 50 metros de altura, e aqui tá o vulcão que eu comentei com vocês. E a gente vai ver nos gelos na praia, que é muito legal. A segunda geleira que a gente visita nesse dia é o El Brujo. Essa geleira, a diferença da outra, assim, ela é uma geleira que a gente chega aqui nessa rocha e a gente vê a geleira muito de perto, né? Não tem nenhuma lagoa entre o mirante e a geleira, né? E é uma geleira que tem muita atividade. Então é muito fácil a gente estar aqui e a gente ver caindo ali pertinho, do lado da gente, uma parte da parede de gelo. Ela tem 70 metros de altura, então imagina a gente aqui em frente a uma geleira dessa, assim. Então, eu gosto de explicar essas diferenças entre as geleiras, porque às vezes um pensa assim, mas se eu visitei uma geleira eu já vi todas, né? E a gente brinca que não, que é justamente isso, cada geleira tem a sua característica, tem a sua história, tem a sua beleza, né? O terceiro passeio que a gente faz nesse dia é no Fiord Calvo. Aqui é uma região que a gente vai pegar esse outro barco, que é um barco quebra-gelo, e é um barco que tem capacidade para 200 passageiros, então mais que o dobro da capacidade do navio. E é um barco que a gente vai pegar para visitar 5 geleiras. Nesse Fiord Calvo tem 5 geleiras e aqui a gente vai visitando cada uma delas. Além das geleiras, a gente pode ver cachoeira, golfinho, né, as toninhas, leão marinho, lobo marinho. E aqui a gente vai passando pelos icebergs, né? Imagina o tanto de iceberg que tem aqui nessa região. Uma região de 5 geleiras. Eu falo, parece uma geladeira, né? As geleiras estão aqui em cima e os icebergs aqui embaixo. E vai ser nesse momento, nessa rota, que a gente vai fazer o brinde 1230, que é com uísque de 12 anos e o gelo de 30 mil anos. E então a gente vai chegar perto de um desses blocos de gelo, tira um pedaço e vai oferecer o uísque para todo mundo. Para quem não bebe uísque ou não bebe álcool, sempre tem outra opção, tá, gente? E bem, aqui é uma das outras geleiras que a gente vai vendo nesse dia, né? E no terceiro dia de viagem, a gente vai visitar mais 2 geleiras, que uma delas é o Alsina. Aqui falo de novo para vocês dos botes quebra-gelo, dos botes semi-rígidos que a gente usa para os passeios, que são botes, como a gente fala, né, ecologicamente, como se diz, são tudo corretos, né? Ecologicamente corretos, não polui, não solta ruído, não solta cheiro, então eles são bem certificados. A segunda geleira que a gente visita é o Bernal, que é uma geleira que já está na sua fase terminal, então a gente chega aqui perto, pode até tocar na geleira, e é uma geleira que a gente já vê mais verde, que a gente vê vegetação, então a gente tem uma aula de glaciologia ali quando a gente visita essa geleira que é o Bernal. E o último passeio que a gente faz é no Strait White, que aqui é para ver a fauna e a flora, né? É o único passeio que a gente faz que não é para ver geleira nesse roteiro. E aqui o que a gente pode ver, né? Par de carrancos, a gente pode ver às vezes o emu, côndor, porque também já está mais perto do continente, né? O pica-pau, as toninhas, cormorão, né? Que é diferente daquele cormorão que a gente viu na outra rota. O pato-quetro, que é o pato a vapor, o fruto de calafate, para quem não sabe, calafate é um fruto. E aqui, esse slide está com Torres del Paine, justamente porque eu queria explicar da noite adicional. O navio não chega em Torres del Paine, tá, gente? Não tem como chegar lá de navio do tamanho do Scorpios, né? Mas aqui, por que a gente colocou esse slide? Porque na noite adicional, nesse caso, a gente inclui, além da hospedagem, do jantar e do café da manhã, a gente inclui um passeio de dia inteiro para Torres del Paine. Então, o que esse passeio sabe? Então, como que seria, né? O navio sai terças e sextas, como eu falei para vocês. Então, o passageiro, nesse caso, chegaria na segunda-feira, dormiria no navio ou no hotel, porque quando o navio sai sexta, essa noite adicional seria na quinta, o navio estaria navegando, então a gente geralmente usa o hotel remota, a gente tem vários bloqueios com remota por a temporada toda, e aí ele inclui o jantar da noite anterior, o café da manhã do dia do Zarp, um passeio de dia inteiro para Torres del Paine, com almoço no Hotel Rio Serrano, e na volta ainda a gente visita a Cueva de Milodon.
Então, isso é bem legal para aqueles passageiros que não vão ter tempo de visitar essa região de Torres del Paine, que é belíssima. Então, é claro, tem um custo um pouco maior do que a outra noite adicional, mas é porque também tem um valor agregado muito grande, né? E aqui em questão de navio, a estrutura é a mesma, como eu comentei com vocês no outro caso, né? A gente tem todas as refeições incluídas, que é café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar, é um belo chá da tarde, tá, gente? As refeições são estilo à la carte, então como que a gente faz, né? O garçom no café da manhã fala qual que é o menu do almoço, no chá da tarde vai falar qual que é o menu do jantar, e se tem alguma coisa que o passageiro não gosta, que você não gosta, por exemplo, sem toia, né? Os pratos vêm assim, super elaborados, a gente tem chefe a bordo, tem pasteleiro a bordo, enfim. Aí tem alguma coisa que você não gosta de sem toia, o garçom vai te oferecer outra coisa, uma massa, uma carne, enfim. Sempre é possível substituir. Somente o café da manhã e a última noite, que é a noite do capitão, que está aqui na foto, que a gente faz self-service, tá? E aí, depois do jantar, tem a festa. Isso nos dois navios, sempre a última noite é a noite do capitão. E que a gente pede até para o pessoal ir um pouco mais... Não é semi-formal, a gente chama, né? Questão de traje, porque nos outros dias o pessoal às vezes chega aí de chinelo, de jeans no jantar, né? Então essa noite, como é uma noite mais especial, a gente pede para estar um pouco mais bonito, né? Todo mundo Mais arrumado, mais né? Para uma arrumado. noite Para mais celebrar, especial. tipo, celebrar o encerramento do cruzeiro. E também a gente trabalha com vinhos premium chileno, tá, gente? Tem outras bebidas também, mas a gente gosta sempre de reforçar a questão dos vinhos, porque, claro, é um ponto alto do Chile, né? E são vinhos premium, a gente só trabalha com vinho premium nesse caso. Em questão de estrutura do navio, são 5 decks também, como vocês viram no outro. A diferença aqui é que eles fizeram as cabines maiores do que no Scorpius 2. Questão banheiro, mesmo estilo do outro, todos com shower door, nenhum dos nossos banheiros tem cortininha, então é um banheiro bem bacana. As cabines com cama de casal estão só no quarto e no quinto deck. E aqui, nesse caso, muitas vezes a gente pode colocar uma cama adicional. O que a gente faz? A gente tira esses móveis aqui e coloca uma cama a mais, tá? Coisa que a gente não podia fazer no Scorpius 2. Desculpa que teve uma alteração, que não me alteraram a apresentação, mas aqui no deck Partenon é só com 2 camas, assim como no deck Acrópolis, no Partenon com 2 camas, tá? Não tem mais a cabine com cama de casal no deck Partenon. E no deck Atenas é o único deck sem janela. Mas em questão de estrutura de navio também, é a mesma coisa que eu falei antes do outro, né? O banheiro com os amenities, televisão em todos os apartamentos, calefator em todas as cabines. E também um grande restaurante, onde todo mundo tem um turno só de refeição. Vocês veem janelas aqui por todos os lados. E 2 lounges bar, que é onde a gente também separa os passageiros para as palestras, e que estão abertos, geralmente nos 2 navios os bares estão abertos desde as 11 da manhã até meia-noite, tá, gente? É um navio de expedição, então não é ideia de ficar madrugada dentro, né? Esse aqui é o nosso site, e vocês veem que tem uma bandeirinha do Brasil aqui, então tem a versão em português, mas tudo vocês podem ver com a Freeway, não tem... Mal precisaria visitar o nosso site, porque eu sei que os roteiros na Freeway estão bem atualizados, assim. Espera aí que eu não estou conseguindo sair daqui. E a gente tem alguns roteiros combinados também. A gente pode fazer, por exemplo, a gente já organiza esses roteiros para vocês, né? Que seria Geleiras e Deserto, seria essa última rota de 3 noites e mais 3 noites no Atacama. Vocês teriam que ver o aéreo interno para o Atacama, mas que a gente fala que é uma rota, um programa combinado bem legal, que você tem uma diferença de paisagem super contrastante, né? De geleira e deserto. Outra possibilidade seria Geleira e Lagos, que seria o roteiro de 5 noites, que eu falei no começo, e mais 2 noites em Porto Varas, no Hotel Cumbres. E outra possibilidade seria esse roteiro de 3 noites, o último que a gente falou, com mais 3 noites em Torres del Paine ou 3 noites em Porto Natales, que a gente tem, nesse caso a gente faz acordo com o Remota e com o Rio Serrano, o Remota em Porto Natales ou o Serrano
com os hotéis. Peter Pan, exatamente. Então, são roteiros que já estão montados, mas eu sei que também podem fazer de outras formas. Com a Freeway opera tudo direitinho, se quiserem menos noites, mais noites, porque os nossos roteiros já estão... são só 3 noites, enfim, já está todo organizado desse jeito, né? E passo o vídeo agora. Posso passar o vídeo agora? Pode passar. Só, deixa eu fechar a apresentação. E dá para ver? Sim. Então tá. É rapidinho, gente. É só para vocês terem uma ideia resumida de tudo isso que eu falei, mas com imagem é outra coisa, né? Sim. Estilo essa da Alcal. São impressionantes, né? É impressionante. Tem ideia de altura? Eu tenho uma geleira dessa? Tem ideia da altura de uma geleira dessa? Depende. São Rafael tem 50 metros de altura, o Amália também. O Elburgo tem 70 metros. Então, depende, cada um é... Cada uma é uma, né? Com a sua beleza. Exatamente. Aquela última que eu tinha falado lá para vocês era menor, porque ela já está na fase, né, final dela. Então, cada uma tem a sua característica aí. Ai, não estou conseguindo voltar para vocês. Tá, deixa eu tem uma pergunta aqui em relação à fauna. Qual o melhor mês para contemplar fauna? Na verdade, assim, por exemplo, a questão lá dos pinguins, que eu até comentei com vocês que a melhor época seria entre dezembro, janeiro e fevereiro, né? Eles começam a chegar lá em outubro, novembro, isso na rota Chonos, porque na rota Cauesca a gente não vê pinguim. Por exemplo, quem já vai em abril dificilmente vai ver pinguim. Mas, assim, as outras, baleia também tem a sua época. Christian, você lembra da época das baleias, exatamente? As baleias, geralmente, na rota... A gente Pode falar, Christian. Pode falar, Christian. Entre março e outubro. De outubro a março. Então, seria o contrário lá dos pinguins, né, que a gente falou antes. Não, tem que escolher ou baleia ou pinguim. Exatamente. Ballenas. En el sector del Golfo de Corcovado puedes ver ballenas. Sim, na região do Golfo Corcovado, que é na primeira rota que a gente falou. Agora, os golfinhos, por exemplo, já são animais que a gente consegue ver geralmente durante toda a temporada. Os lobos marinhos também, cormorão também. Então, depende mais, as especificidades são mais com questão mesmo das baleias e dos pinguins, né? Legal. E para o dia a dia, o que vocês recomendam de vestimenta, né, para o dia a dia? Olha, a gente sempre recomenda roupa impermeável, porque aí a gente está numa região, como eu falei antes para você, de Patagônia, que às vezes chove, faz sol, pode fazer frio. Então a gente recomenda roupa impermeável, principalmente por causa de chuva, bota, porque às vezes vai andar impermeável também, né? Também, porque também pode escorregar, então às vezes são pisos mais escorregadios, né? Então, jaquetas também nesse sentido. Então, usar jaquetas corta-vento, né? Jaqueta corta-vento. Uma mais grossa, sempre levar uma mais grossa, né? Sim, e sempre uma um corta-vento. gorro, geralmente um gorro, como é que a gente fala? Cachecol. Foi engraçado, um dia eu dei um treinamento em Luvas Luvas sim, também.
Uma vez eu dei um treinamento em Salvador e teve um agente de viagem que me falou que ele sempre recomenda o pessoal de lá, porque imagina, lá em Salvador, no norte do Brasil, eu recomendo o pessoal comprar roupa de motoqueiro, sabe? E falou, aí você põe a roupa de frio por baixo e se protege com a roupa de motoqueiro por cima. Então, enfim, é uma dica também que pode ser de... Não, mas na Decathlon tem várias roupas adequadas que são mais acessíveis, né? Que às vezes vale a pena ter, não vai usar sempre, mas vale a pena ter. Calça impermeável, tá ok, não precisa ser uma calça de esqui, coisa do tipo, não, né? Não, calça Aí impermeável. é legal ter uma segunda pele também, né? Porque a segunda pele, ela segura o calor do corpo, né? Sim, e lembrando que não é nada de ser obrigatório, tá, Kelly? Porque assim, a gente vê gente no navio às vezes de jeans, eu acho que é importante a gente falar para os nossos clientes o que é confortável, né? Mas de repente ninguém se sente obrigado a comprar não precisa, algo. certas coisas não precisam ser compradas, mas a gente sempre dá uma orientação do que ele vai ficar melhor confortável. Exatamente. Porque se pode chover, ficar com a roupa molhada é ruim, Sim, né? E o frio também, né? Para esse tipo de viagem tem que ter algumas coisas assim, né? Mais voltadas, não precisa ser caras, mas precisa ter uma corta-vento. Às vezes uma peça, uma calça impermeável, se já sabe que vai chover naquele dia, né? Sim, é super recomendável. Isso a gente também sempre manda para todos os clientes. Eu sei que vocês da Freeway mais ainda também mandam. Sim, legal. Em relação, aí tem mais uma pergunta, tá, Renata? Em relação à circulação de dinheiro, quais moedas, tanto a bordo quanto em terra? Acho que é uma boa pergunta também. Tá. Bem, no Chile se aceita o peso chileno, né? Geralmente é muito fácil fazer câmbio nos aeroportos mesmo, principalmente depende quando sempre tem geralmente tem que vir para Santiago, então aproveita Santiago ou lá em Porto Montt. A bordo vai ser dólar ou peso, geralmente com cartão de crédito. Só que assim, a bordo, o que vai ter de custo extra? É só a gorjeta, que a gente sugere $50 por passageiro no final do cruzeiro. E, por exemplo, se o passageiro quer comprar vídeo, fotografia, de resto, como todas as bebidas, todas as refeições, está tudo incluído, então geralmente não vai ter muito mais custo a bordo. A não ser que tem uma lojinha também, então se alguém quer comprar alguma coisa do cruzeiro, mas geralmente não tem muito custo a bordo para se preocupar tanto com o que levar. Sim, então aceita dólar, aceita cartão e pesos também. E peso chileno. Sim. E mesmo real, viu? Nos porque aeroportos aqui, nas casas de câmbio, é muito fácil trocar real por peso chileno também, viu? Uhum. Às vezes não precisa necessariamente fazer 2 câmbios e trocar dólar para trazer dólar. Legal. Bom, acho que agora, não sei se não veio mais nenhuma pergunta. Não? O pessoal já está bem ligado. É um pessoal que eu vejo que estão aqui, que gostam de vender viagem de natureza. Tá sempre aí com a Freeway. Estou vendo vários nomes conhecidos aqui. Eu não sei se dá para a gente abrir um pouquinho o áudio. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco ou se vai tumultuar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Vamos abrir o áudio, vamos ver como que vai ser. A gente está abrindo o áudio de vocês. Quem quiser falar alguma coisa. O Marcos Evandro. Obrigada a você, Marcos. Está sempre aí com a gente. Bom, eu não sei, eu acho que ninguém tem dúvida, acho que a gente passou bem, né, as informações. No site da Freeway também tem bastante coisa. Obrigada a vocês, aí o pessoal olhando a apresentação. Renata, muito obrigada por estar com a gente aqui, ajudando aí o trade a ficar mais capacitado, né? Eu acho que, como eu falei no início, a gente tem que aproveitar mesmo esse momento para irmos nos aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Em breve a gente também vai ter outras lives, outros treinamentos.
Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Eu agradeço a todos vocês, Cristina, vi aí também, Marcos, Ruide, Carlos, Luísa. Pessoal da equipe toda aí, obrigada, Bacana. Christian. Obrigada. Ficha, Paz, Carolina, Kelly, Thiago. Gente, super obrigada mesmo. Valeu pela oportunidade. Agradeço muito a Freeway pela oportunidade e a todos que dedicaram esse tempo de estar aqui com a gente nessa tarde. Valeu de coração e que precisarem, contem conosco. Sim, o áudio, o vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu responder essa pergunta. Nós vamos gravar, quer dizer, já estamos gravando essa apresentação e nós vamos disponibilizar no YouTube, no canal da Freeway. Marinhos, baleias, focas. E aí pode mandar para eles os vídeos também, pelo menos. Eu tenho uma vontade de ir. Você consegue colocar o link aí no chat? Ou não? Não, acho que não. Acho que você não vai conseguir. Mas depois eu tento mandar para o pessoal. Eu não sei quantos prédios. Eu vou te mandar imagina. Chama Storage, é um arquivo que a gente tem que dar acesso para todo mundo a baixar a foto, a baixar os vídeos, a descarregar tudo e usar como queira, tá? Tá, eu tô com quem se inscreveu e participou, eu tenho o link, eu mando depois, ou quem quiser me pedir, fica à vontade. A gente vai subir essa gravação no YouTube, no canal da Freeway. Inclusive, a gente tem outras apresentações que a gente tem feito, outras lives. Para essa semana, a gente vai ter uma live de Minas Gerais, Caraça, e com o Alexandre, que fez Inhotim e fez também Diamantina. Vamos também ter o trek à base do Everest, com o Manuel Morgado, na próxima semana. Essa semana também temos o trem Transiberiano. Então, a gente está mandando uma news aí hoje, vocês devem receber. Estou falando para vocês em primeira mão, não divulgamos ainda, estamos preparando. Então, acompanhem a gente aí, participem. Vai ser muito bom ter vocês aí nas próximas lives. Renata e equipe Scorpios, Cruzeiros Scorpios, muito obrigada. Obrigada a você, Kelly. Beijão para o Edgar, para a Sônia, Fabiana, todo mundo aí, tá? Fiquem com Deus e beijão para todo mundo. Valeu, gente. Coração. Valeu, gente. Entrem lá no YouTube, vejam as outras lives, estão salvas lá e as próximas a gente vai salvando. Mas participem, não fiquem só depois de gravado. É legal ter vocês. Beijo. Beijo, tchau.